2 Crônicas, capítulo 29, diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Ábia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. E ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de nossos pais, e tirai do santuário a imundície. Uau! Uau! Eita! Eita! O Senhor colocou essa palavra no meu coração esta noite. E eu gostaria que você abrisse bem os seus ouvidos espirituais, prestasse bastante atenção nesta mensagem. O rei Acaz foi um rei que fez tudo de errado. Ele trouxe a imoralidade, a corrupção, e fez com que Israel sofresse bastante. Eu estou te dando um pouquinho do contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia, tá bem? Então veja bem, se você for ver o capítulo 28, você vai ver o reinado de Acaz. E como ele buscou auxílio dos reis da Síria. Está logo aí no capítulo número 28, como ele vai se refugiar, o rei Acaz, buscando socorro dos reis da Síria. Um povo que era inimigo de Israel. Era inimigo de Israel. Mas a Bíblia vai chegar no versículo número 27 do capítulo 28, dizendo que dormiu Acaz com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. E é aqui no capítulo número 29 eu paro para ministrar uma palavra sobre a sua vida esta noite. Eu paro para poder falar para você nesta noite o quanto o Senhor precisa de mim e de você numa oportunidade dada. Não repare com o som não, porque daqui a pouquinho a pastora aumenta o tom de voz, tá bem? Eu não posso nem aumentar o som aqui. Então veja bem, Acaz teve a oportunidade de reinar, de fazer um bom reinado, de ter um bom governo. Só que ele não confiava em Deus. E no momento da dificuldade, ele buscou o auxílio dos reis da Síria. A Síria, tá? Não é Síria. A Síria, cuja capital é Nínive. Então veja bem, que quando Acaz desce à sepultura, a Bíblia diz que Ezequias, com 25 anos, no capítulo 29 que eu li, capítulo 29 que eu li, Ezequias, com 25 anos, começa a reinar. E Ezequias teve a oportunidade dada por Deus, sendo um monarca ainda jovem, com 25 anos de idade. A Bíblia diz que ele reinou 29 anos. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E como prioridade no seu governo, quem? Ezequias, ele vai reparar, ele vai consertar, ele vai chamar o povo. Eita glória! Ele vai chamar o povo para um conserto. Me faz lembrar de Josué, quando Josué diz: santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, antes de passar o Jordão. Aqui nós vemos Ezequias, que resolveu, que decidiu, que determinou a fazer o que era reto, o que era certo diante do Senhor. Ele foi contrário, ele foi o oposto de Acaz. Ele só tinha 25 anos.
quando ele começou a reinar. Só que ele propôs em fazer a coisa certa. Quantos de nós temos a oportunidade de fazer a coisa certa e fazemos o errado? Eita! Repara que aqui em 2 Crônicas, capítulo 29, o Senhor nos dá uma lição através desta palavra. Ele era um jovem monarca, mas ele resolveu abraçar a oportunidade que ele teve de ser rei naquela época. E ele chamou o povo para um concerto, para reparar os utensílios, consertar tudo que estava fora. Ele chamou o povo a consertar. Em apenas 16 dias, ele bota todo o povo a uma responsabilidade de reparar a casa de Deus e tirar toda a imundície. Eita glória! E tirar toda a imundície. Santificar a casa, purificar a casa para a adoração a Deus. E um dos requisitos, e por que não dizer o menos importante, ou por que dizer o mais importante, antes de você começar a estabelecer qualquer coisa na sua vida, é purificar, reparar, reconstruir, tirar aquilo que está quebrado. E se nós voltarmos para a palavra de Deus em Reis, nós vamos ver Elias, quando vai num confronto contra os 450 profetas de Baal. 400 de Baal e 50 de Azera. Eles clamam no altar, eles destroem o altar. E Elias vai fazer uso do mesmo altar. E ao fazer uso do mesmo altar, primeiro ele reparou as pedras do altar. Primeiro ele consertou o altar. Mandou colocar água no córrego que estava do lado do altar, dentro do altar. E quando Elias conserta tudo, ele vai orar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E vai pedir que o Senhor mande fogo e consuma o holocausto. E o Senhor respondeu a Elias, mas houve um processo. Elias teve que consertar as pedras quebradas. Elias teve que reparar o altar, para depois fazer uma oração pedindo resposta. Nós, muitas vezes, queremos resposta de Deus, mas não queremos reparar os muros que estão quebrados, as pedras que estão fora do lugar. Não queremos consertar o nosso altar. Não queremos reparar as fendas que estão abertas, tapando as brechas. E eu vejo Ezequias aqui no capítulo 29 de 2 Crônicas, que ainda sendo um monarca jovem, ele usou da autoridade que ele tinha como novo rei. E ele vai chamar os levitas, ele vai chamar aqueles que eram responsáveis pela adoração no santuário. E vai dizer, vamos todo mundo aqui, já, reparar o santuário. Chamou, está aqui no capítulo 29. Você pode conferir na sua Bíblia, seja bereano. Seja bereano, pode conferir na sua Bíblia. Versículo 3 do capítulo 29. Deixa eu confirmar que no versículo 2 do capítulo 29. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Quando fala Davi seu pai, é por causa da linhagem, da descendência. E no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Versículo 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundície. Eita! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!
Você está pensando que a oportunidade é para ser desperdiçada? Você está pensando que Deus levanta você, levanta a mim, levanta aqueles que Ele confiou, que lhe deu a oportunidade de governar? E nós temos que continuar deixando as coisas como estão? Não tem mudança? Eu vou fazer errado como o outro fez? Ah, passou aqui, errou aqui, e é assim que funciona. É um erro, vai perdurando e vai virando aí algo que se tornou hereditário. Não. Não. Depois que Acás desce à sepultura, Ezequias faz diferente. Ezequias faz diferente. Ele chamou o povo para a conversa. Eita! Ele chamou o povo para a conversa. Ele disse: sacerdotes, levitas, escutem todos aqui o que diz o Senhor. Tirai toda a imundície. Eita, meu Deus! Tirai toda a imundície do santuário. Ai, pai! Tirai toda a imundície do santuário. No primeiro reinado de Ezequias, ele decide priorizar a casa de Deus. Ele decide consertar a casa de Deus. Ninguém na vida consegue ter uma posição de destaque. Ninguém na vida consegue fazer nada sem antes primeiro priorizar as coisas santas de Deus. Estamos ao vivaço. Eita glória! Estamos ao vivo com essa palavra forte, com essa palavra cheia de vida, de esperança. Você precisa colocar as coisas no lugar. Ou você vai morrer assim. Nós precisamos acertar. Vamos embora colocar os pontos nos is. Eita, meu Deus. Vamos embora acertar. Vamos botar os pingos nos is aqui. Ezequias faz assim. Erraram nossos pais? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor? Pois eu vou fazer o certo. Hello! Você não tem que fazer errado porque os outros fazem errado, não. Ei, querido, ei, querida. Ah, mas está todo mundo fazendo errado, pastora. Problema. Você tem a oportunidade de fazer a coisa certa. Eu tenho a oportunidade de fazer a coisa certa. Quer errar, erre quem quiser. Quer deixar imundície, deixe quem quiser. Porque como diz Apocalipse, quem é sujo, suje-se ainda. E quem é santo, santifica-se ainda. Ezequias teve a sua oportunidade e decidiu começar pelo santuário, reparando tudo. Chamou o povo para a responsabilidade. Chamou o povo para o compromisso. Disse: vamos embora consertar isso aqui. Não dá para fazer a coisa certa em cima de coisa errada. Não dá para fazer o certo em cima do errado. Vamos embora consertar. O que precisa consertar aqui? Os levitas. Bora, vocês são responsáveis pela administração da adoração. Bora acertar isso aqui. Os sacerdotes. Vocês são responsáveis pelo sacrifício? Bora acertar isso aqui. Anamantiobia. Namandasobia. Nacantioremandaraí. Cada um na sua responsabilidade. Cada um pega aquilo que tem que fazer. Vamos acertar isso aqui. Chamou o povo para o compromisso. Chamou o povo para a responsabilidade. Disse: vamos embora acertar. Prioridade do ministério, do reinado de Ezequias. É por isso que lá na frente você vai ver o Senhor dando uma mensagem. Isaías 37. Você vai ver o Senhor dando uma mensagem ao profeta Isaías. Quando Ezequias estava para morrer. Ezequias vai receber uma palavra do profeta Isaías. E Ezequias vai chorar muitíssimo quando o Senhor disse a ele que ele morreria. O Senhor dá uma palavra a Isaías antes de Isaías sair do templo, do pátio, do palácio.
Disse, volta lá. E diz a Ezequias que eu ouvi a sua oração e que eu vi as suas lágrimas. E que eu vou acrescentar a ele 15 anos mais de vida. Não foi à toa. Não foi à toa. Veja aqui em 2 Crônicas a história de Ezequias. Veja aqui no capítulo 29 que Ezequias, no princípio do seu reinado, no primeiro ano do seu reinado, ele vai reparar a casa de Deus. Ele vai consertar as coisas. E consequência do que ele fez, consequência das coisas certas que ele fez, ele agora vai colher. Eita! Lamanchou, Vianassoremandarai. Isaías 38. Tá vendo aí como as minhas moderadoras são todas bereanas? Eita, glória! Como meus seguidores são bereanos, isso aí, gente, é a Bíblia. É a Bíblia, não é conversa fiada, não é história de carochinha, é Bíblia, tá bem? Então, veja bem, consequência. Ele consertou, reparou a casa de Deus, fez o que era reto, e aí ele vai colher os frutos de um bom reinado. Primeiro ano do reinado dele, ele resolve fazer as coisas certas. Você tem a oportunidade de fazer a coisa certa. Nós temos a oportunidade de fazer a coisa certa. Então não faça o errado. Você tem a oportunidade de plantar o que é bom. Então plante o que é bom. Nós temos a oportunidade de acertar os ponteiros, de colocar os pingos nos is. Então coloque. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, ele peca. Ele peca. Você sabe fazer o bem? Então faça. Sabe fazer? Então faça. A oportunidade que Deus está te dando de você acertar as coisas. Porque nem sempre as oportunidades batem na porta. Nem sempre nós temos as mesmas oportunidades. Poderão partir essas e voltar outras, ouvir outras oportunidades, mas nem sempre serão as mesmas. Então, se você tem a oportunidade de fazer o que é certo, dentro dessa oportunidade que Deus te deu, faça o que é certo. Ezequias teve a oportunidade, ele deve ter olhado para trás e disse assim, opa, plano tal fez assim, não deu certo. Plano tal fez assim, também não deu certo. Plano tal também fez assim, não deu certo. Os meus pais fizeram assim, não deu certo. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer o certo. Porque entender que as coisas de Deus só funcionam priorizando primeiro Deus, esse é o maior mandamento. Esse é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse. Amar teu próximo como a ti mesmo. Então, Ezequias teve a oportunidade de fazer o que é certo. Disse, vamos embora consertar tudo aqui. Acas buscou auxílio de quem não podia salvar, de quem não podia livrar. Mas nós servimos ao Deus de Israel. E nós sabemos que a arca do Senhor é quem está presente. E que o sacerdote foi chamado para tal função. Os levitas foram chamados para tal função. Então, cada um pegue a sua posição onde foi chamado, onde foi colocado. E acerte. E conserte. Tem muitas situações hoje, em nossa geração, na igreja da atualidade, na igreja do Novo Testamento, do século 21, que infelizmente, líderes religiosos não querem acertar os seus altares, não querem consertar, não querem chamar os seus levitas, não querem chamar os seus cooperadores, o seu rebanho para o compromisso e dizer, vamos acertar isso aqui. Isso aqui está errado. Isso não pode permanecer aqui. Isso é casa de Deus, não é brincadeira. Está errado, vamos acertar isso aqui. E os altares estão sendo profanados. E as coisas estão sendo feitas de qualquer maneira. E cada um tem tomado a sua posição. E eu preguei bem esses dias sobre Apocalipse capítulo 3, sobre a igreja de Filadélfia. Como o Senhor deu a ordem, a palavra a João, aos líderes da igreja da Ásia.
E o Senhor precisa que esta igreja, que sou eu, que é você, comece reparando. Mas não é reparar a minha vida e nem a vida do outro. É começar por nós. Eu começo por mim, você começa por você, a igreja A começa por lá, a igreja B começa por ali, a igreja C começa por lá. Cada um faz a sua parte para se consertar diante do Senhor. Ah, mas tem um líder? Tem, mas ele não está prestando atenção nisso. Então você presta atenção na sua vida. O que acontece hoje, infelizmente, eu falo isso com muito sentimento, infelizmente, é que as pessoas querem consertar a vida do outro. Ai, pode deixar que eu falo, Jesus. Pode deixar que eu falo. As pessoas querem consertar a minha vida, querem consertar a sua vida, querem resolver o problema do seu casamento e o deles estão destruídos. Querem construir a minha vida espiritual enquanto a delas estão destruídas. E esse é o nosso maior erro. Querer muitas vezes consertar os erros dos outros, enquanto nós não acertamos os nossos. E aí eu vou para a palavra de Deus. Quando o próprio Jesus que disse, hipócritas. Tirai primeiro o cisco, o argueiro, que está no seu olho, para depois tirar a trave. A trave está no seu olho, depois tirar o cisco do olho. Hipocrisia. Só que eu vejo Ezequias mandando o povo como líder. Porque como líder, quem está na frente é quem comanda. Quem está na frente é quem comanda. Ah, mas não tem líder, pastor. Então, sua regra e conduta é a palavra. É a Bíblia. E mesmo que você tenha líder e ele estiver dentro da palavra de Deus, você vai obedecê-lo. Ah, mas se ele estiver fora da palavra de Deus, pastora, eu devo desobedecê-lo? Não. Como assim? Vou explicar. Porque isso torna-se rebeldia. Se você, diante de um santuário, diante de uma denominação, tem um líder, e você tentou falar, tentou conversar, não resolveu, sai debaixo da sua bênção. Pastor, é assim, foi bom enquanto durou. A sua bênção. Eu vou procurar um outro ministério aonde eu possa me sentir bem, congregar, e aonde seja a palavra de Deus pregada com verdade. Sem confusão, sem rebelião, sem briga, sem nada. O que não pode acontecer é você permanecer no lugar, tentando consertar um negócio que já está, e que não é problema seu. Não é problema seu. É toda uma instituição. Então isso vai trazer, muitas vezes, uma rebelião. Porque você não concorda com o que o pastor está fazendo. E automaticamente você acaba deixando isso passar para uma outra pessoa que também não vai concordar. E aí vai formar-se um motim aqui, um outro grupinho ali. E isso vai trazer a ira de Deus. Porque Deus não aceita rebelião. Por mais que os seus líderes estejam errados. Se Deus não aceita rebelião contra líderes errados, que andam fora da palavra de Deus, quanto mais aqueles líderes que verdadeiramente andam na presença de Deus. É muito perigoso. É muito perigoso. Então, deixa eu encerrar essa mensagem aqui, porque está muito boa. Eu gostaria de falar mais 1 hora. Mas eu, quando cheguei, para me chegar aonde eu estou como líder de igreja, e com tantos anos de ministério,
eu cheguei obedecendo os meus pastores. Cheguei obedecendo. Eu cheguei respeitando os meus pastores. E se ele dissesse para mim, você não pode fazer isso aqui, e por mais que eu pudesse fazer aquilo, ele é a igreja, o cabeça da igreja. Eu ia sofrer com aquilo, mas eu teria que obedecer. Agora, caso eu não queira obedecer, eu me torno rebelde. E isso em maneira nenhuma, forma alguma, Deus aceita. Então, se tiver que sair para um outro ministério, saia na paz, saia na bênção, saia debaixo da orientação. Eu falo assim porque eu tenho hoje no meu ministério, hoje em Viana Sede, no Espírito Santo, eu tenho pessoas lá que estão até hoje desligados do ministério e nunca procuraram os pastores para dizer, olha, nós erramos aqui. Ou nós não erramos, mas nós estamos aqui porque somos igreja. Entendemos que isso é uma rebelião, é uma rebeldia. E assim acontece, isso é corriqueiro. Você não sabe quem é que está cantando na sua igreja, se é alguém que está desviado do evangelho ou se é alguém que está em rebeldia com o seu ministério. Mas hoje, se a pessoa falar em mistério, hoje se a pessoa for usada nos dons espirituais, ela é alguém, um vaso de Deus. Mas muitas vezes é um vaso de Deus que está em rebeldia contra os seus líderes, contra os seus pastores. E isso pode estar impedindo muita bênção na sua vida. Muitas bênçãos. Porque Deus nunca aprovou isso. Nunca. Eu já preguei isso várias vezes sobre isso. Mas hoje as pessoas, elas querem que alguém vá na sua igreja e profetize, fale revelação, e conta isso, conta aquilo, ore por você e caia lá a bênção na sua vida sobre as línguas estranhas e as revelações. É isso que eles querem. Para eles, essa é a identificação de que alguém é homem de Deus, de que alguém é mulher de Deus, mas essa não é a identificação. A identificação de que é um homem de Deus e que é uma mulher de Deus é quando essa pessoa, ela é obediente, não só à palavra, como ao seu ministério, à sua liderança. Se alguém está te ensinando isso errado, se alguém está ensinando para você que você tem que sair, não, você está certa, não, você também está certa, vamos embora, todo mundo sair daqui junto, e aí forma um motim, forma uma rebelião, e Deus não está nisso. Eu não queria falar sobre esse assunto, mas caiu aqui de eu falar isso. Mas veja bem, acerte enquanto é tempo de acertar. Ezequias teve a oportunidade de reinar e no seu primeiro ano, ele fez a coisa certa. Ele chamou o povo para a responsabilidade, chamou o povo para o compromisso, o povo acertou. Eita, glória! Coisa boa quando a gente acerta, gente. Coisa boa. Porque o ser humano está dado a sempre estar errando. Isso é coisa de ser humano. Mas quando o ser humano erra e não tem alguém para orientar, para ensinar o caminho certo, ele errou sozinho. É justificável. Ele não sabia o que era certo. Agora, quando a pessoa erra sabendo o que é certo, sabendo o que é correto, sabendo que, poxa, eu não sabia disso. Mas agora você sabe. Eu não sabia disso. Tá bom, você é inocente, você não sabia. Mas agora você sabe.